Olá pessoal, tudo bem? Damos continuidade aqui então ao nosso quadro de perguntas e respostas e vamos responder agora uma questão bem espinhosa que foi feita pelo Tony Lamosa. Ele está dizendo assim: se só se chega ao Pai através de Jesus Cristo, o que ocorre com quem existiu antes de sua presença na Terra? Adão está no céu? Então, vamos lá, vamos responder essa questão. Essa questão diz respeito a uma parte da teologia que é uma parte bem complexa e claramente aqui nós estamos num vídeo. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou tentar organizar temas diferentes relacionados à doutrina da morte, né, a teologia da morte e a doutrina da vida, da teologia da ressurreição e passar aqui para vocês de uma forma organizada e mostrando alguns autores que você pode consultar para ler sobre isso, tá bom? Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos falar sobre morte. Morte tanto no Velho Testamento, e é importante fazer essa divisão não por Velho e Novo Testamento, mas por antes de Cristo e depois de Cristo. Então vamos falar sobre a morte no Velho Testamento, na Velha Aliança, a aliança em Moisés, e vamos falar sobre a morte na Nova Aliança, a aliança em Cristo. Pois bem, no Velho Testamento nós temos diversos escritos que nos mostram que quando da morte do corpo, a alma, ou seja, a parte imaterial dos homens, era enviada para um reino dos mortos. Então nós entendemos que antes da ressurreição de Cristo, não do nascimento, antes da ressurreição de Cristo, havia um lugar que era chamado Reino dos Mortos. Nós sabemos que o reino dos mortos não é a terra, onde está morto o corpo. O reino dos mortos é da morte espiritual, da morte da alma. Aqueles que morreram, a sua alma não é extinta, não é extirpada, ela não deixa de existir. Não existe o aniquilamento da alma, que é uma heresia pregada por algumas seitas. Após a morte do corpo, a alma é enviada para o reino dos mortos. Uma obra maravilhosa para você ler e que fala maravilhosamente sobre isso é essa obra aqui. Na obra Escatologia, do Joseph Ratzinger, que você viu aí na tela, há todo um capítulo que fala sobre a teologia da morte. E essa obra é maravilhosa porque, além de grande teólogo, o Papa Emérito Bento XVI, ele traz nos seus escritos uma diversidade de outros teólogos, ou seja, ele não traz aqui apenas a sua teologia, ele traz a teologia da igreja, fala sobre a patrística, mas também traz aqui nesse livro, pelo menos 4 grandes teólogos, inclusive todos os 4 reformados, traz esses 4 grandes teólogos para falar sobre a escatologia, ou seja, sobre a morte e sobre a vida eterna. Nós temos aqui, lá na página 131, um texto muito interessante e que eu vou ler, lógico, vou ler um texto curto, mas aí eu explico o que a obra diz e se você quiser, compre o livro, né? Você não vai se arrepender, o livro é ótimo. Vamos lá. O fim dos tempos é, na verdade, atemporal. Quem morre entra na atualidade do último dia, do dia do juízo, da ressurreição e do retorno do Senhor. Aí ele vai abrir aspas para citar um teólogo que diz assim: com isso, a ressurreição também pode ser situada na morte e não apenas no dia do juízo. Essa concepção de que a ressurreição tem lugar no momento da morte impôs-se a tal ponto que também podemos encontrá-la, ainda que numa formulação intrincada no novo catecismo para adultos, o catecismo holandês. A vida após a morte é, portanto, algo como a ressurreição do novo corpo. Isso está na página 525 do catecismo holandês. Então, o que nós temos aqui na obra do Ratzinger? Ele vai falar algo maravilhoso que é o seguinte: o ser humano, ele é eterno, né? Nós temos eternidade. Você não passou a existir num momento e vai deixar de existir no outro momento. Então, se você analisar a vida humana, cada um de nós, você tem a vida eterna. E essa vida você pode passá-la eternamente ao lado do Pai ou eternamente condenado no inferno. Então, o ser humano, ele tem uma eternidade. Porém, essa nossa eternidade é a mesma que a eternidade de Deus, ou seja, aquilo que nós podemos chamar de o princípio de Deus, né? Onde Deus estava lá no princípio das coisas, como nós lemos Gênesis 1, né? No princípio,
criou Deus os céus e a terra. Então aquele no princípio, você estava lá? Não, nós não estávamos lá. Então o que o Ratzinger vai mostrar? Ele vai mostrar que nós temos uma linha do tempo. Existe uma linha do tempo da humanidade. No momento em que a humanidade passa a existir até o seu final. Essa linha do tempo é uma linha do tempo de eternidade, mas ela está contida em uma outra linha do tempo, que é a linha do tempo de Deus. Então a linha do tempo de Deus, ela é uma linha que não tem um ponto inicial e nem um ponto final. Ela é puramente o ser. Deus é. Por isso, quando Moisés se encontra com Deus na sarça ardente, Moisés pergunta, né, quem és tu, né? Qual o seu nome? Mas Deus não pode revelar o seu nome a Moisés, porque é impossível que um homem compreenda o que é Deus, o quid de Deus. É impossível compreender. Então Deus fala um atributo dele para Moisés. Eu sou aquele que é. Eu sou aquele que é por si mesmo. Assim como também dará um atributo a João no Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega. Então, quando nós temos ali a descrição dessa, digamos, eternidade de Deus, nós vemos que essa eternidade de Deus contém a linha da eternidade do homem. O Ratzinger está falando sobre isso porque ele vai falar sobre uma forma de ver o tema que a gente vai abordar agora, que é o tema da ressurreição. Essa forma de ver da ressurreição do Ratzinger, ele vai dizer que, de certa forma, nós podemos entender que os homens ressuscitam imediatamente após a morte, sabendo que, na verdade, não é assim. O próprio Ratzinger está mostrando. Quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que a ressurreição se dará no último dia, no juízo final. Então, por exemplo, vamos ler aqui um texto da Escritura que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no verso 11, diz assim, Apocalipse 20, verso 11. Vi depois um grande trono branco e aquele que nele se assenta. O céu e a terra fugiram de sua presença, sem deixar vestígios. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se livros. Também foi aberto outro livro, o da vida. Os mortos foram então julgados conforme sua conduta, a partir do que estava escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que nele jaziam. A morte e o Hades entregaram os mortos que nele estavam, e cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e o Hades foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E quem não se achava inscrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Então aqui nós temos o tema da ressurreição e nós sabemos que no último dia, como diz toda a doutrina cristã, no último dia todos ressuscitarão, não apenas os justos, não apenas os cristãos irão ressuscitar. É importantíssimo compreender isso. Então você pode voltar inclusive para o Velho Testamento, onde há diversas profecias falando isso. Eu vou ler apenas uma, depois você pode pesquisar outras. Mas você veja que lá no livro do profeta Daniel, lá no capítulo 12, Daniel, Velho Testamento, Daniel 12, no verso 2. Daniel 12, verso 2, diz assim: muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio, para o horror eterno. Nós temos também outros textos, como, por exemplo, o texto onde o próprio Jesus diz em João, no capítulo 5, lá no verso 28. Então, João 5, 28. Jesus diz assim: não vos admireis com isto. Vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para uma ressurreição devida. Os que tiverem praticado o mal, para uma ressurreição de julgamento. Nós sabemos que só pode ser ressuscitado quem está morto. Quem está vivo não pode ser ressuscitado, porque o próprio termo ressuscitar significa trazer novamente a vida. Então é impossível ressuscitar um vivo. Ou seja, quem é ressuscitado é morto. Por isso o apóstolo Paulo dirá, né? Eis que vos direi um mistério, né? Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? A ressurreição, ela te dá um novo corpo.
mas não um corpo vindo do nada, mas uma transformação do velho corpo. Nós sabemos que o homem, ele é composto por uma parte física e uma parte espiritual, uma parte material e uma parte imaterial. O homem não subsiste apenas na parte física, não existe homem sem alma. Da mesma forma que o homem não subsiste apenas na parte imaterial, pois ele não seria homem, sendo apenas imaterial. Deus criou o homem como uma composição. Nós sabemos, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E nós sabemos que Deus é o Deus triuno. É Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo. Mas os três compõem uma unidade, eles são uno. O homem também. Ele é carne e ele é espírito, mas ele é uno. E apenas uno ele é. Quando nós vemos a obra do Joseph Ratzinger, nós aprendemos então nós absorvemos diversos conhecimentos diferentes sobre essa teologia da morte e a teologia da vida. Nós compreendemos que quando lemos em Isaías, no capítulo 9, no verso 1, o profeta dizendo: aqueles que estavam em trevas viram uma grande luz, naquele salmo messiânico maravilhoso, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, uma luz raiou para os que habitavam uma terra sombria. Aqui o Ratzinger nos mostra que, quando Cristo morre e ele desce ao Hades e ele toma a chave do inferno, ele toma a chave do Hades, ele toma a chave da morte, ele tem em suas mãos a chave. A porta do Hades não pode mais ser mantida fechada. Quando Jesus morre no corpo e ressuscita, a sua alma recebe o corpo transformado da parte do Pai. Ele arrebenta as portas do Hades. Então, se engana quem acredita que o diabo é o rei do inferno, o diabo tem as chaves do inferno. Isso é palhaçada. Cristo tem as chaves da morte e as chaves do Hades. Então, nós sabemos que, com a ressurreição de Cristo, aqueles que estavam mortos antes de Cristo e estavam no Sheol, eles viram uma grande luz. Então, o que nós entendemos na obra do Ratzinger, respondendo à pergunta do Tony Lamosa: Adão está no céu? Nós entendemos que, após a ressurreição de Cristo, não há mais a prisão do Sheol. Ou seja, quem morre hoje pode receber a mesma graça que recebeu o ladrão na cruz. Então vocês se lembram lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus está crucificado, né, e ao seu lado 2 ladrões, e Jesus diz ao ladrão, né, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso não foi uma metáfora, né, e não foi uma mentira. Então, naquele mesmo dia, o ladrão esteve com Cristo no paraíso. Ressuscitado? Não. Então, o Ratzinger vai nos mostrar que, assim como nós temos também a parábola do rico e o Lázaro, nós temos, após a nossa morte, a ascensão da nossa alma para habitar junto com todos os demais santos, como nós vimos em Apocalipse, no capítulo 20. Quando João olha para o céu e ele vê o trono no qual está sentado Cristo, e ele vê também, olha só o que está no texto, um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Via então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Então nós sabemos que após a nossa morte, a nossa alma está com Deus, assim como lá na parábola do rico e o Lázaro. Imediatamente após a sua morte, Lázaro foi para o seio de Abraão. E imediatamente após a sua morte, o rico foi para o Hades, para o Sheol. Né? Nós estamos ali ainda antes da ressurreição de Cristo. Claro, a parábola está sendo dita pelo próprio Cristo, vivo, óbvio. Então ali nós temos o quê? Há uma separação. Quando o rico diz para Lázaro, né, Deus permita que Lázaro molhe a ponta do seu dedo, né, e me refresque. Ali é dito para o rico, é impossível, porque há um grande abismo que separa o Sheol do seio de Abraão, é impossível. Então, pessoal, nós entendemos que uma coisa é a ressurreição, e ressurreição é específica e restrita ao corpo. Outra coisa é estar no céu com Cristo, ou morrer e ir para o Hades. Agora, veja só um ponto
essencial que nós não podemos ignorar. Nós temos na obra de Santo Agostinho, né, Cidade de Deus. Então eu estou aqui com a parte 2, porque eu quero ler um trecho específico para vocês. Nós temos aqui em Santo Agostinho um outro esclarecimento, além dos esclarecimentos vários que o Ratzinger vai trazer, que é um esclarecimento importantíssimo que nós não podemos ignorar, que é o de que existem 2 mortes e 2 ressurreições. Calma, eu não vou complicar o que já está quase compreendido, né? Você pode, meu Deus, eu estou quase entendendo. Vamos lá, você vai entender melhor ainda. Não é complicação, é simplificação. Santo Agostinho diz assim, lá no livro 20º, no capítulo 6. Como são 2 as ressurreições, de que já falei mais acima, uma segundo a fé, que se opera pelo batismo, e outra segundo a carne, que se operará no juízo final. Quando a carne se torne incorruptível e imortal, assim são as 2 ressurreições. A primeira, que agora se efetua, é a das almas, e não permite incorrer na segunda morte. E a segunda, que virá no fim do mundo, não é das almas, mas dos corpos. Enviará por efeito do último juízo, uns para a segunda morte e outros para a vida imortal. Então veja só, Santo Agostinho está dizendo que existem 2 mortes e 2 ressurreições. Como assim? Santo Agostinho irá mostrar que existe a morte do corpo e a morte da alma. Existe a ressurreição do corpo e a ressurreição da alma. Nós entendemos que, na doutrina cristã exposta aqui por Agostinho, o que ele está dizendo é que o batismo, para os cristãos, já é um adiantamento de uma morte. Quando o cristão é batizado, ele é sepultado. E após ele voltar das águas, ele volta um novo ser. Como diz a própria Escritura, né? Uma nova criatura. Então o que Santo Agostinho está mostrando é que no batismo o cristão é morto. E por isso Paulo vai dizer, né? Eu estou morto em Cristo. E agora vivo em Cristo, vivo para Cristo. No batismo você morre, então você já passou pela primeira morte e você volta. E Santo Agostinho está dizendo, aquele que voltou dos mortos não pode mais morrer. Nós sabemos, o próprio Cristo nos garante, né, que ele não deixará se perder nenhum dos que foi dado a ele. Então, aquele que recebe a vida em Cristo, recebe a vida eterna. Ou seja, aquelas almas que João viu diante do trono, é impossível que no dia do juízo final elas sejam condenadas. Porque se ao morrer o corpo elas foram para o seio de Abraão, elas foram para junto de Deus, elas não serão condenadas e depois lançadas no lago de fogo. Temos aqui então a questão da morte. E a questão da ressurreição. Na ressurreição, nós temos aqui em Agostinho, ele falando sobre 2 ressurreições. 2 mortes e 2 ressurreições sempre são com relação a alma e corpo, imaterial e material. Então você morre uma vez na alma, morre uma vez no corpo. Você ressuscita uma vez na alma, ressuscita uma vez no corpo. No batismo nós vimos, você morre para o pecado e você ressuscita para a vida eterna. Nós temos no pecado, ou seja, os ímpios, aqueles que não recebem o Evangelho de Cristo, nós temos claramente a morte do corpo, pela qual todos nós passamos, né? Ficamos velhos, no momento nós morremos. Morre o quê? Morre o corpo. No último dia, o que nós teremos? Nós teremos a ressurreição de quê? Do corpo. E Santo Agostinho está dizendo, um corpo incorruptível. Aí a pessoa pode falar assim, sim, aqueles que são salvos em Cristo terão um corpo incorruptível. Não. Todos teremos um corpo incorruptível, inclusive os ímpios. Por quê? O corpo incorruptível significa que aquele corpo não pode ser destruído. E nós sabemos que a vida junto com o Pai ela é eterna, ou seja, ela não terá mais fim. Você precisa de um corpo sem fim, um corpo incorruptível para viver infinitamente com Deus. E também aqueles que serão condenados e lançados no lago de fogo. Então a doutrina aniquilacionista pregada por algumas seitas de que não, a pessoa vai ser lançada no inferno e ela vai se extirpar, ela vai se extinguir. É mentira, porque todos ressuscitam em corpo incorruptível. Aquele que for lançado no inferno, o fogo do inferno não poderá consumi-lo até a extinção. Por isso ele recebe a condenação eterna. Então é importantíssimo nós entendermos
né? Vamos lá, vamos recapitular aqui os pontos desse vídeo. No Velho Testamento, todos morriam no corpo e a alma era aprisionada no reino dos mortos. Não é inferno, é Sheol, reino dos mortos. Com a vinda de Cristo, cumpre-se a profecia de Isaías capítulo 9, verso 1. Aqueles que estavam mortos viram uma grande luz. Porque quando Cristo morre e ressuscita, ele arromba as portas do Sheol. E o Sheol não pode mais prender aqueles que morreram em Cristo. Nós temos, conforme Santo Agostinho, 2 mortes e 2 ressurreições. E o cristão morre no batismo e, ao morrer o corpo, ele vai para junto de Deus, para diante do trono, para que, lá em Apocalipse 20, no dia do juízo final, o seu corpo seja ressuscitado e ele possa novamente ser reunificado nessa unidade humana, unidade de ser humano. Da mesma forma que os ímpios, cuja alma está presa longe de Deus, nas trevas, e no último dia, em Apocalipse 20, também terão seus corpos ressuscitados, para que haja a reunião e essa unificação também do seu ser humano, ainda que ímpio e apartado de Deus. Esses corpos ressuscitados, agora todos os seres humanos unificados em sua humanidade, receberão um julgamento. O julgamento que os destinará ao padecimento eterno ou à glória eterna junto de Deus. Então, como leitura para esse tema, eu indico a vocês o livro 20º do Cidade de Deus, né? Livro 20º. Indico para vocês especialmente o capítulo Teologia da Morte, aqui do Ratzinger, nessa obra Escatologia. E indico também no tomo 2 da Instituição da Religião Cristã, né? No tomo 2, você encontrará no livro 25. Livro 25 do tomo 2 da Instituição da Religião Cristã de João Calvino. Livro 25 é A Ressurreição Final. É um livro interessantíssimo onde Calvino vai colocar 12 pontos vitais sobre a teologia da morte, a teologia da vida e sobre a ressurreição, esclarecendo muitos pontos naquela linguagem maravilhosa do Calvino, que é uma linguagem de prosa muito boa, muito prática, muito fácil de entender, tá bom? Pessoal, agradeço a vocês, peço que você dê um like nesse vídeo, poste aqui nos comentários a sua pergunta para que a gente possa, nos próximos vídeos, responder a você também. Obrigadão!